Olá senhoras e senhores, sou eu, Lucas Tuvok, e hoje nós vamos falar sobre a possível versão mais assustadora e macabra do Rei dos Monstros. O provável Godzilla mais diabólico de toda a franquia, o então chamado Shin Gojira. Após o grande retorno de Godzilla nas telonas em 2014, a Toho, companhia que deu vida ao monstrão em 1954, decidiu fazer um novo filmão do Rei dos Monstros, porém trazendo de volta a mensagem do filme original, só que de forma modernizada. Como sabemos, Godzilla é a personificação dos efeitos dos armamentos nucleares que foram lançados no Japão durante a Segunda Guerra Mundial, e os favoritos para um confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética durante um possível confronto entre os dois, caso a Guerra Fria fosse colocada no micro-ondas. Entendeu a piada? Ia virar quente, nível nuclear. Me contrata, Zorra. Porém, no começo dos anos 90, a Guerra Fria chegou a um fim, e essa mensagem sobre os perigos das armas nucleares, mesmo que ainda sendo importante, ficou um pouco de lado para dar lugar a outros temas mais relevantes para a época, como a globalização, bug do milênio, quem é a nova loira do Chan, essas coisas. A própria Toho decretou o fim dos filmes de Godzilla em 2004 ao lançar Godzilla Final Wars, mas aí, 10 anos depois, a Legendary junto com a Warner inventaram de fazer uma nova adaptação americana de Godzilla em 2014. E depois de ver que o monstrão ainda tinha potencial, a Toho viu que talvez seria uma boa hora de fazer uma nova versão do icônico dinossauro atômico. Porém, esse Godzilla é definitivamente diferente de tudo que você já viu. Ele não é mais um lagartão atômico que luta com outros monstros como visto nos filmes anteriores. Essa versão volta para a ideia original de que o Godzilla é uma força incontrolável da natureza, despertada pelo descuido do homem com o planeta. Só que não apenas isso. Ao contrário do filme de 1954, onde a criatura vivia no fundo do mar desde milhões de anos atrás, esse Godzilla é uma abominação completa, criada pela mutação de pequenos organismos que se alimentavam de lixo radioativo despejado no mar. Uma possível referência ao trágico acidente da usina de Fukushima em 2011, onde quantidades absurdas de produtos nucleares foram lançadas ao mar. Agora sobre o nome. No meu vídeo sobre quem é o Godzilla, aprendemos que o nome Gojira é a fusão das palavras japonesas baleia e gorila, mas nessa nova versão é incluída a palavra Shin, que significa novo, verdadeiro ou Deus. O que faz um certo sentido, porque ao longo do filme eles mencionam que esse Godzilla é um tipo de Deus, ou a encarnação de um. A parte do novo também faz sentido, porque essa adaptação do Godzilla é diferente de tudo que já foi mostrado na franquia. Começando pelo fato de que ele evolui de uma forma para outra e em vários momentos. A primeira forma que vemos é um rabo. Não tão grande quanto o meu, mas é uma cauda gigante que levanta no mar. E além disso, já nessa forma vemos que essa criatura é capaz de lançar um líquido vermelho estupidamente quente, que foi capaz de ferver a água e até mesmo corroer as paredes do Aqualine da Baía de Tóquio, que é basicamente um túnel de carros que passa por debaixo da baía. É bem legal. Ou era até ficar corroído. A princípio, o governo japonês pensa que é uma erupção vulcânica no fundo do mar, mas... bicho, desde quando o vulcão tem cauda? Tu tá maluco? Tu tá tomando Nescau com Red Bull? Por sinal, boa ideia. Na forma seguinte, Shin Gojira vira um bicho que é isso? Eu não sei se isso é muito assustadoramente macabro ou assustadoramente bobo. Qual é desses olhos? Parece aquele peixe vermelho que vende no Mercadão e que, quando eu era pequeno, eu tinha certeza que eles eram pescados direto do inferno. Por sinal, esse peixe aí, ó, uma delícia. Enfim, continuando, pra complementar a estranheza disso aí, ele vaza o líquido vermelho das guerras, corroendo tudo em seu caminho, e sem contar que ele atropela tudo como um bebê desgovernado que acabou de aprender a andar, enfim. Mais uma vez rola a digievolução disso aí, e caraca, bicho, ele passa de híbrido de lagartixa com peixe dos olhos arregalados que vaza sangue das guerras para dinossauros... Acabou a voz. Para dinossauro zumbi atômico do inferno. Bicho, essa carne viva exposta, sério, que diabo assustador. Ok, ele se tornou uma criatura bípede, já anda em duas pernas e já consegue emitir seu icônico rugido. Porém, a sua pior forma ainda está por vir. Após alguns diálogos pra lá de interessante entre os humanos desse filme,
Não, sério, não é piada. Eu realmente gosto das cenas dos humanos desse filme. Eu sei que é moda falar que humano em filme de monstro é chato, mas os desse filme são realmente interessantes. Quando eu for fazer um desmaratonando sobre todos os filmes de Godzilla, eu pretendo falar sobre isso quando a gente chegar no filme do Shin Gojira. Tá, mas enfim, vamos lá. Depois de alguns diálogos interessantes entre os humanos desse filme, que arrebentam na atuação, vemos a quinta forma do Shin Gojira e caralho, maluco! Esse bicho veio do inferno! Sério, eu lembro de ter visto o primeiro trailer do Shin Gojira em 2016 e tudo que eu pensei foi... Que esse Godzilla pertence a um filme de terror. Olha esses dentes, olha essa pele, olha essas coxas. Realmente parece que juntaram Godzilla com um zumbi, ou melhor, com um demônio. Alô, Ash? Tem um bichinho aqui pra tu serrar. Let's go. Esse Godzilla não me lembra um dinossauro, me lembra de fato um monstro, uma abominação, como eu disse. E eu não encaro esse monstro como uma força incontrolável da natureza. Bom, ele é. Mas pra mim esse Godzilla tá mais pra reação incontrolável do descuido do homem com a natureza. O Godzilla original tava lá no fundinho do mar, mimindo, vê os humanos, bum, explodiu a bomba e ele emergiu. Agora isso aí é resultado da falta de cuidado dos humanos com o planeta. Isso aí é fruto do que a gente plantou, isso aí não é criação da mãe natureza. Isso aí é erro nosso, isso é criação nossa. E maluco, esse Godzilla é estupidamente indestrutível. Quero dizer, ele sempre é. Desde os filmes clássicos, vemos que o Godzilla não é facilmente derrotado, principalmente se depender do exército. Mas nesse filme, vemos como esse Godzilla aguenta toda a porra do arsenal militar moderno. Brother, eles tentam de tudo. Metralhadora de helicóptero que a bala tem o tamanho da minha paciência, mísseis, tanques, artilharia de longo alcance, bombardeio naval, TV educativa, mas nada funciona. A única coisa que aparenta funcionar é um bombardeio de um esquadrão de aviões stealths americanos. É, que merda, tem que sempre recorrer a eles, né? O ataque do bombardeiro dá um pancadão no Shin Gojira que revela seu icônico... Olha, vamos falar sobre isso. O Godzilla convencional possui uma baforada atômica, que é basicamente um jato de fogo azul, certo? Tá, já o Shin Gojira começa o ataque como? Ele contrai uma membrana ocular que protege os olhos dele. Sim, ele tem óculos escuros retráteis. Isso para se preparar para o que tá para vir. Em seguida, ele vomita uma fumaça preta que se espalha para todos os cantos da cidade, que por algum motivo eu imagino que essa fumaça é todo tipo de poluição que tu pode imaginar. Em seguida, essa fumaça se incendeia e tá que pariu! A porra da cidade toda é incendiada por uma tempestade de fogo. Mas calma, tem mais. Por mais que no filme o som dessa tempestade de fogo seja da baforada atômica, essa tempestade de fogo, que supostamente é a baforada atômica, vira a porra de um raio laser que se compara a um sabre de luz de Guerra nas Estrelas. É tipo o raio laser daquele meme antigo I'm a powering my laser. Esse laser é tão potente que ele é capaz de fatiar o avião stealth americano. E por que isso é impressionante, você pergunta? Porque esse tipo de avião é quase uma nave espacial. Esse bicho voa estupidamente alto e mesmo assim o laser foi capaz de pegar ele. Bem, ok, o Godzilla tá com as suas ofensivas nível Star Wars. Como resolver isso? Vamos contra-atacar com múltiplos aviões stealths B2. Relaxa, vai dar certo. Caralho! Isso foi uma grande surpresa quando eu vi esse filme pela primeira vez. É a primeira vez que a gente vê uma novidade assim no Godzilla. Esse bicho solta raio laser de tudo quanto é canto. O que mais ele faz? Ele diz a hora também? Ele por acaso abre portas? Porque é só o que falta pra virar um canivete. Canivete gigante que solta laser. Vou patentear a ideia. Vamos recapitular. A habilidade de evoluir rapidamente, o líquido vermelho fervente, que se for sangue, até o xenomorfo mais recheado de ácido ficaria com medo, durabilidade extrema, óculos escuros retráteis, jato de chamas que se converte em um raio laser roxo mortífero que pode ser disparado da boca, das costas, da cauda. O rabo desse bicho solta laser agora? Que rabão, hein? Não acredito que eu falei isso. Enfim, o que mais esse bicho pode fazer? Ah, sim, se multiplicar. Pois é, o desespero dos humanos desse filme é que cada pedaço desmembrado do Shin Gojira
pode continuar a evoluir e ter vida própria, e no pior dos casos, isso poderia resultar em um planeta Terra superpopulado por mutações derivadas do Shin Gojira. Do caralho, hein? Mas agora vamos voltar ao mundo real e ver como é que esse bichano foi feito. Estamos acostumados com Godzilla ser uma pessoa dentro de uma roupa de monstrão, e nas duas versões americanas o bichão foi quase feito todo em computação gráfica. E eu digo quase todo porque... o filme de 1998, sabe, aquele que todo fã hardcore de Godzilla não curte, esse filme tentou trabalhar com as duas técnicas. Já o filme de 2014 de Godzilla é praticamente o bicho todo 100% no computador. E o Shin Gojira? A Toho manteve a tradição? Olha, a princípio eu pensei que ele seria 100% feito da forma prática como sempre foi. Porém, assim como o filme de 1998 de Godzilla, Shin Gojira trabalha com as duas técnicas para dar vida ao monstrão. Em alguma das cenas que eu jurava que os efeitos tinham sido feitos de forma prática, foram na verdade feitas no computador. Os seus rugidos e basicamente boa parte dos efeitos sonoros do filme vem dos filmes clássicos de Godzilla. O que em alguns momentos pode parecer estranho para quem desconhece os filmes clássicos, mas se você já teve a sorte de ver todos os filmes do Rei dos Monstros, você vai se sentir em casa. Antes das considerações finais desse Arquivozilla sobre o Shin Gojira, vamos ao nosso Momento Jabá! A Deslegendário está relançando uma websérie clássica de 2009, devidamente chamada de Os Compadres. Venha ver as aventuras da minha pessoa mais jovem, junto com os personagens Victor, Kaique, Lima e esse alienígena azul chamado Paulo Júnior. Enfrentamos todo tipo de bizarrice possível em um mundo onde tudo pode acontecer, incluindo dinossauros gigantes atacando a cidade do Rio de Janeiro. Pois é, anos mais tarde os dinossauros continuariam a aterrorizar meus sonhos na websérie Produção de Ouro. E aí está, fim do jabá. Agora de volta ao Shin Gojira. Como eu mencionei ao longo do vídeo, Shin Gojira tenta modernizar a ideia original de 1954, do monstro que surge do descuido do homem com a natureza. Só que essa modernização ficou um tanto quanto aterrorizante demais. Esse foi o primeiro filme que eu torci pros humanos vencerem, porque o Godzilla está realmente diabólico nessa história. E a raça humana corre o risco real de ser extinta por causa dele. Agora, como o Shin Gojira é derrotado e que outras surpresas ele guarda, isso é assunto para o Desmaratonando sobre todos os filmes de Godzilla, então fique atento para os lançamentos do canal. Então é isso, senhoras e senhores, espero que vocês tenham curtido esse vídeo e digam aí nos comentários qual a sua forma favorita do Shin Gojira, qual seria seu plano para derrotá-lo. E caso você curta o canal Deslegendário, ajude a gente compartilhando o conteúdo dos pombinhos para céu e o mundo, e com sua ajuda, dominaremos o mundo! Garanto que será divertido. Então é isso, pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo. Shin Godzilla é com certeza um dos mais amados Godzillas que já surgiram. Ele pode até não ser o maior ou mais famoso, mas ele sempre estará no topo da lista dos fãs da franquia Godzilla. E uma das suas mais impressionantes características é a da mutação. E é exatamente sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Fala galera, hoje eu tenho um super vídeo pra vocês fãs de Godzilla. Hoje vamos falar de um dos nomes mais lembrados quando o assunto é Godzilla, o Shin Godzilla ou Shin Gojira se preferir. Mas sabe o que também é super? É poder contar com a sua inscrição no canal, porque sem sua inscrição o canal desaparece. E desaparece mais rápido que prédio na frente da canela de Godzilla. Então conto com a sua inscrição, para que possamos continuar a trazer vídeos cada vez melhores para você.
E com tudo isso dito, então bora pro vídeo. Shin Godzilla é o primeiro filme da era Reiwa, sendo produzido pela Toho depois de uma série de filmes americanos. E ele foi feito como uma espécie de protesto velado em relação ao desastre em Fukushima, tendo como base de sua concepção uma criatura marinha ancestral exposta a lixo radioativo. E então, mais uma vez, Godzilla surgiria do oceano para destruir o Japão. Mas dessa vez ele tinha algo diferente. Ele sofria constantes mutações e evoluía a cada uma delas, saindo de uma altura de 28 metros em sua segunda forma para 222 metros na sua última forma vista no filme. De acordo com as artes produzidas para o filme e uma série de documentos oficiais, a quarta forma de Shin Godzilla seria apenas o início de um longo ciclo de evolução, e suas futuras formas e consequências foram analisadas e documentadas. Além disso, os documentos trazem à tona o fato de que para derrotar Shin Godzilla, seria necessário a sua destruição a nível subcelular, e que o coagulante foi apenas uma medida para ganhar tempo. Então hoje não falaremos apenas das 5 formas vistas no filme, mas sim das 8 formas teorizadas durante a produção do filme. Mas fica tranquilo que eu vou te explicar passo a passo como essas mutações aconteceram, e tenho certeza que essa evolução vai te deixar impressionado. Então vamos começar com a chamada pré-forma. Como eu disse anteriormente, ele foi criado pelo despejo de lixo nuclear no oceano, e como muitos outros monstros é praticamente uma reação a alguma atitude ou comportamento humano. E vejam bem, isso é o que acontece quando criaturas marinhas ancestrais se alimentam e se desenvolvem em meio a esse tipo de material. A primeira forma. No filme não podemos ver nada muito além de uma longa cauda amarelada e parte do dorso. Mas as artes produzidas para o filme mostram que a primeira forma era algo como um monstruoso e primitivo girino, mas com grandes guelras nas laterais. Aparentemente ele já contava com uma dorsal bem formada, mas infelizmente ela não aparece muito, diferentemente da cauda que podemos ver claramente e que pode facilmente chegar aos 20 metros de comprimento. No entanto, não temos conhecimento se essa forma já tinha algum tipo de poder. A segunda forma. A segunda forma é aquela que vemos saindo do mar, se locomovendo quase que horizontalmente, praticamente se arrastando pelo chão. Ele ainda não tinha braços, mas já apresentava algum sinal que eles iriam evoluir em pouco tempo. Com grandes olhos brancos e pequenas pupilas pretas, ele apresentava uma cor amarelada quase como se estivesse doente, com alguns músculos e tecidos avermelhados expostos. Mas o que ficava aparente mesmo eram suas guelras laterais, muito inchadas e que sangravam constantemente, mostrando que ele ainda estava lutando para sobreviver fora da água. Sua cauda ainda não trazia muita novidade, se parecendo muito com a da primeira forma. Ele lembrava muito um animal recém-nascido, que havia sido largado sem nenhum propósito ou direção. Ainda assim, ele tinha cerca de 20 metros de altura, o que é bem impressionante para algo no início de sua formação. A terceira forma. Na terceira forma já podemos ver alguns traços do Godzilla que estamos acostumados a ver em outras versões. Ele já anda sobre 2 patas, sendo as patas traseiras muito mais desenvolvidas do que as patas frontais. E tem um pescoço um tanto comprido se compararmos ao restante do corpo. E nessa forma também podemos perceber que durante as mutações, grandes quantidades de calor são liberadas e muita energia utilizada no processo. Também podemos notar que suas guelras diminuíram de tamanho, o que mostra que ele se adaptou a respirar fora da água. Mas apesar de ter as patas traseiras desenvolvidas, ele ainda mostra alguma dificuldade ao caminhar do alto dos seus 57 metros. A quarta forma. Na quarta forma de Shin Godzilla já podemos ver um Godzilla com aparência muito mais próxima dos Godzillas tradicionais, andando tranquilamente sobre 2 patas e com placas dorsais bem desenvolvidas. Ele apresenta uma altura bem superior à forma anterior, chegando aos 118 metros de altura. Sua pele agora está mais escura, com tons de preto e algumas áreas em vermelho para destacar partes do corpo, como seu pescoço e pernas. Mas podemos notar que sua cara mudou muito e tem um design de uma criatura surgida do inferno, sem bochechas ou lábios e com várias fileiras de dentes afiados.
Ele também não tem pálpebras, mas no entanto ele tem uma espécie de membrana protetora nos olhos, que ele usa quando solta a baforada atômica ou a chama térmica. Mas o que fica realmente evidente é o comprimento de sua cauda, que chega a medir quase o dobro do tamanho de seu corpo inteiro. A quinta forma. A quinta forma pode ser vista logo após ele ser contido usando o coagulante. Shin Godzilla parece completamente paralisado, e nesse momento parece que a estratégia para combater os humanos passa a ser evoluir para algum tipo de humanoide. E então podemos notar na ponta de sua cauda várias criaturas com estruturas parecidas com estruturas humanas. E essas criaturas também têm placas dorsais, assim como Godzilla. Os modelos e artes mostram que eles não têm olhos, mas sim uma grande rachadura que cobre todo o topo do crânio, partindo de um buraco no meio do rosto. E esse padrão se repete com um grande buraco no meio do peito e uma cicatriz que desce pela barriga, o que dá a ele um aspecto muito parecido com algo que seria tipo um kaiju zumbi. Segundo as artes e os documentos conceituais, a evolução dessa forma poderia adquirir a habilidade de voar, talvez com o surgimento de asas ou impulsionando a si mesmo através de seu bafo atômico. E ele poderia se autodividir ilimitadamente, podendo reconstruir um corpo inteiro com apenas uma pequena fração de seu corpo original, levando a sério a estratégia de dividir para conquistar, e assim deixando de ser um único alvo, o que inviabilizaria, por exemplo, o plano do coagulante. Outra característica aterrorizante é que ele perderia muita sensibilidade à dor, o que o tornaria muito mais agressivo e difícil de parar. Até agora cobrimos todas as mutações vistas no filme, e agora vamos para as que ainda estariam por vir. A sexta forma. Na sexta forma, ele superaria a necessidade de ar e água para sobreviver. Nesse momento, todos nós já sabemos da relação dele com radiação e lixo nuclear desde seu nascimento, o que nesse estágio permitiria evoluir para uma forma que poderia gerar a própria energia de forma ilimitada, com o uso de fusão nuclear, mas ainda seria necessário o uso de hidrogênio para essas fusões. Então, um outro plano para seu desenvolvimento seria se transformar em algum tipo de grande biomassa, do tipo saída de filmes de terror, e sem partes do corpo definidas. Nesse ponto, ele poderia até mesmo ocupar outros planetas, para continuar se multiplicando por todo o universo. E é disso que se trata a próxima forma. A sétima forma. Continuando seu desenvolvimento no espaço, ele poderia se conectar mentalmente com outros da espécie, se tornando uma única entidade pensante e capaz de perceber tudo ao seu redor. Seria capaz também de sobreviver em qualquer planeta e qualquer tipo de ambiente hostil. E o mais impressionante é que ele seria capaz de sintetizar qualquer tipo de material a partir do nada. E então ele seria capaz de gerar seu próprio mini-universo. Mas ele não iria parar por aí. Na sua essência, ele tem a necessidade de nunca parar de crescer e se expandir. Então ele ainda evoluiria para a oitava forma. A oitava forma. Na oitava forma, Shin Godzilla iria transcender as leis da física, chegando ao nível de um deus, conquistando assim a imortalidade, a onisciência e a onipresença singulares aos deuses, transformando-se em uma criatura do tipo chamado Azathoth, uma espécie de deus monstruoso, onde tudo que existe surge de seus sonhos, se tornando a forma de vida mais evoluída, podendo criar outras formas de vida se assim ele quisesse. E o sonho de hoje de Azathoth é que você se inscreva no canal. E para isso você tem que clicar no botão inscreva-se que vai aparecer aí no meio da sua tela.